Vocês vão receber esse material, vão receber os links, né, para poder acessarem a base teórica na qual eu me baseei, né, na qual eu utilizei para fazer essa atividade. A gente vai falar sobre tendências pedagógicas, que sempre cai alguma questão de tendência pedagógica. Ambiente escolar, que abrange o planejamento, a avaliação, currículo, a relação professor-aluno. E aí eu me baseei, como eles não estipularam autores, eu me baseei nos principais que eles mais recorrem, né? Que é o Lucchesi, o Gadotti, o Libânio, Miguel Arroyo e o Demerval Saviani, tá? Alguns também, por exemplo, a Jussara Hoffmann é na parte de avaliação, mas ela está um pouco assim, não utilizam muito ela mais não. Mas quando a banca não estipula autores, é sempre bom dar um resumo aí, dar uma lida nos resumos do Libânio, do Lucchesi. Falou em planejamento, falou Libânio. Falou em avaliação, falou em Lucchesi. E falou em interdisciplinaridade, por exemplo, Vani Fazenda, e falou em currículo Miguel Arroyo. Enfim, é meio que um tiro no escuro, tá? Vamos lá, pode passar, por favor. Cadê meu amigo? Isso aí. Então, o Libânio, esse material de 81, né? É um material bem antigo, mas muito atual. Ele divide aí as pedagogias. Antes de eu falar das pedagogias, eu quero falar das concepções de educação, né? Tem a concepção redentora, que permeia a pedagogia liberal, a pedagogia reprodutivista, que permeia a 2, a 3 e a 4. A redentora é como se colocasse a solução dos problemas na educação, a solução dos problemas na sociedade através da educação, né? Uma visão assim, muito simplória do processo educativo. A visão reprodutivista, né? O pensamento reprodutivista, ele lança uma crítica acerca do sistema, especificamente da concepção tradicional, mas ele não enviesa caminhos para que a gente solucione esses problemas. E a concepção transformadora, que faz parte aí abarca a pedagogia progressista, e temos a libertadora, sob a vertente de Freire, a libertária, o Libânio não especifica, mas a libertária, ela é uma concepção que vem dos anarquistas, né? Quem estuda muito a concepção libertária no Brasil é o professor Silvio Galo, mas não dão crédito a ele em relação a essa concepção, mas não fique preocupado com isso. E a crítica social dos conteúdos, ela advém da pedagogia histórico-crítica, o Libânio foi orientando do professor Demerval Saviani, e a pedagogia crítico-social dos conteúdos, ela advém da pedagogia histórico-crítica, que advém do materialismo histórico-dialético de Marx e Engels, tá? O termo liberal não tem um sentido de avançado, muita gente confunde, né? O liberal é aquela pessoa para frente, progressista, né? Mas não é, ela abarca muito uma concepção social do homem livre para vender a sua força de trabalho para o capital, né? Para o capitalismo, e o homem livre economicamente e o homem livre socialmente, né? Eu sou livre para pensar, sou livre para interagir. Então, temos que tomar cuidado que esse termo liberal não é um termo muito avançado, né, de vanguarda, pelo contrário, é um termo muito retrógrado. Já o termo progressista, emprestado de Snyder, essa lâmina eu tirei de um artigo que eu publiquei, então ele está assim, Ctrl+C, Ctrl+V, porque eu tirei lá do meu material de trabalho, mas eu cito a fonte, que é essa fonte do professor Libânio, esse material eu trouxe dele, né? Eu visito ele, eu faço essa visitação ao Libânio, um estudioso que eu gosto bastante, cai muito em concurso, como falei. O progressista já é o contrário do liberal, ele já faz uma crítica ao sistema do capital, tá? A libertadora na pegada freiriana, a libertária na pegada mais
anarco-comunista, mais anarco do que comunista, e a crítica social dos conteúdos mais abrasileirada, podemos dizer assim como a libertadora, né? Pode passar, por favor. Aí eu trouxe aí, pessoal, dois resumos, como se fossem dois mapas mentais, um baseado nos estudos de Cipriano Lucchesi, no livro Filosofia da Educação, e o outro mais à frente no livro do Escola de Democracia, do professor Demerval Saviani. Então, o que eu queria conversar com vocês hoje, para a gente dialogar, é para que vocês gravem, e esse material vai servir para vocês, para o concurso e para vocês utilizarem no dia a dia, como educadores, como professores, como cidadãos, né? Então, a gente precisa se concentrar aqui. Qual é a ideia central da pedagogia liberal tradicional? Ela se baseia muito nos estudos da Ratio Aristóteles, né? Da escolástica. É o que nós temos no Brasil, falando assim em termo brasileiro, né? Em termo terra natural na qual nós vivemos. É o que nós temos aí, ou tivemos, desde a chegada dos jesuítas como método de ensino baseado nesse tradicionalismo. Eu fui educado nessa concepção tradicional de memorização, de deveres para casa, de castigos físicos, né? Eu fui de uma época que era permitido botar de joelho no milho, né? De cara para a parede. Então, isso é uma concepção tradicional de educação. Aí você tem o papel da escola, aquela questão da dualidade, preparar os filhos da classe trabalhadora para exercer profissões e os filhos das elites para exercer ocupações de destaque na sociedade. O conteúdo é a memorização, o método de ensino, a exposição verbal acentuada. Veja, pessoal, o professor, a professora que trabalha de uma concepção verbalizada, ele não é que ele é tradicional. Na verdade, a gente não deve demonizar as concepções. Nós devemos dialogar com elas. Nós devemos manter um diálogo crítico, dialético, porque isso é uma posição matura, né? Madura. A gente reconhecer que a gente não tem como seguir somente uma concepção e a gente acaba visitando um pouco de cada uma delas sem a gente perceber, tá? O pressuposto de aprendizagem é repassar os conhecimentos, como o estudante fosse uma tábula rasa ali, abrir a cabeça, e Paulo Freire vai bater um pouco nisso. Há manifestações na prática escolar, escolas religiosas ou leigas, isso também é um problema, porque muitas escolas confessionais ainda trabalham nessa vertente tradicional, mas são escolas muito fortes academicamente, formam uma massa dirigente muito forte. Nós estamos falando de escolas das elites. Essas elites ainda conseguem trabalhar nessa visão tradicional ali, do livro didático, dos deveres para casa, e eles conseguem, através do estudo enciclopédico, avançar muito na sociedade e ficando muito à frente de muitas pessoas, inclusive das pessoas oriundas das camadas populares. Pode passar. Aí a gente começa com as vertentes dentro da pedagogia liberal que criticam a pedagogia liberal, mas elas não mostram caminhos para avançarmos no aspecto da educação. Na verdade, elas mantêm o status quo, elas são tipo como se fosse mais do mesmo, né? O papel da escola. Aí a gente tem que destacar que é uma educação tanto quanto pragmática, tá? E é importante vocês atentarem para isso, né? Uma ortodoxia dessa vertente educacional. As escolas, a escola deve ser adequada às necessidades individuais, né? Ou adequar as necessidades individuais ao meio social. Então, adequar a escola ao meio social. É aquela escola ali numa redoma. Os conteúdos de ensino, a centralidade na aquisição do saber, não muda nada, por isso que eu falei, é mais do mesmo. Método de ensino, atividade adequada à natureza do aluno, a centralidade do aluno, né? Isso aí é um pouco da concepção da escola nova, da pedagogia nova, do escola novismo, lá de Anísio Teixeira, dos pioneiros da educação. Relacionamento professor-aluno, né? A gente vai falar sobre a relação professor-estudante, e isso pode cair em algumas questões. Eles podem pegar uma questão solta, falar sobre a relação professor-aluno e fazer uma visitação a essas tendências, né? Na tendência,
renovada progressivista, a relação professor-aluno era professor sem lugar privilegiado, o professor é um auxiliar do aluno, né? O aluno tinha uma centralidade. O pressuposto de aprendizagem, a autoaprendizagem, o aluno aprender por si mesmo, isso aí causou muita confusão no nosso país, quando essa tendência entrou, deixar os alunos ali aprenderem por si só, e as manifestações na prática escolar, muito utilizada em escolas particulares, principalmente quando chegou nos anos 60, anos 70, nos anos 50, na verdade, né? 40, 50 ali, muito utilizada em escolas de alto padrão, né? No caso privado. Pode passar. A não diretiva progressivista é praticamente a mesma coisa, tá, gente? Não muda muita coisa. Ela vem ali do Anísio Teixeira, do De Crowley, né? Da Maria Montessori, e do próprio Piaget, são um pouco os autores de base. Normalmente eles não cobram muito assim essa ligação desses autores com com essas vertentes, tá? Porque pode dar até problema de recurso. Mas, no geral, o papel da escola nessa vertente é a formação de atitudes. É uma escola muito moralista, tá, gente? Podemos dizer assim, uma escola muito moralista, muito ligada às questões comportamentalistas que depois vão se acentuar na pedagogia tecnicista, apesar da tecnicista também emergir e vir criticando todas as outras, como se essas escolas aí, anteriores à nossa, não servem para nada. O conteúdo de ensino, a transmissão secundária, assim, transmissão por transmissão. De novo, a relação professor-estudante era centralizada no estudante, enquanto a liberal, a tradicional, a centralidade era no conteúdo, essas duas, logo a seguir, elas vão centralizar no estudante, tá? De novo, os pressupostos de aprendizagem, a autoavaliação, os alunos se autoavaliavam, e a autorrealização, a autogestão. Tá? Isso meio que foi uma cópia, uma tentativa de cópia da pedagogia soviética. Eles tentaram copiar isso porque, naquela época, a pedagogia soviética ela prezava a autogestão, a auto-organização dos estudantes, como uma forma de vencer a concepção burguesa de educação, que era ali o ensino discricionário. A manifestação na prática escolar, orientação escolar, o professor é um orientador, é um guia, e essa postura é uma postura subalternizada, tá? Do professor em relação à escola e do professor em relação ao estudante. Por favor, pode passar. Não, estou mexendo aqui, ó. Aí chegamos na tecnicista, eles adoram cobrar essas questões. Estão me ouvindo bem, gente? Sim. Ah, tá bom, obrigado. A tecnicista, ela surge ali nos anos 60, ela chega no Brasil nos anos 60, ela é uma proposta educacional oriunda do Taylorismo, não tanto do Taylorismo, mas do Fordismo. O Fordismo ele acabou abarcando aí uma revolução nos eixos produtivos, e ele acaba sendo direcionado para as escolas, principalmente nos Estados Unidos, e chega no Brasil nos anos 60 e é amplamente difundida através dos acordos do Ministério da Educação com o Departamento de Educação dos Estados Unidos, né, os acordos MEC-USAID. Foram acordos pé de chinelo, podemos dizer assim, colocando o Brasil, colocando o nosso país numa condição subalterna, mequetrefe, podemos dizer assim, e foi muito difundida durante os 21 anos da ditadura militar. Uma das suas marcas preponderantes foi o Mobral, que o Mobral foi uma cópia do programa de alfabetização do Paulo Freire, e os militares acabaram eliminando Paulo Freire dessa história e pegaram parte do projeto dele, né, do programa dele de alfabetização, e criaram ali o Mobral. O Mobral é isso aí, o Mobral é o tecnicismo in loco.
Outro exemplo de tecnicista de educação é o telecurso primeiro, segundo grau, e seja lá quantos for, os graus da vida. Todos esses métodos de ensino robotizados, onde o professor não tinha voz, aliás, onde o professor ou ele tinha muita voz e a centralidade do processo educativo era do ensinar a ensinar, né, do aprender a fazer, enquanto a pedagogia liberal e a pedagogia liberal, a renovada e a progressivista era aprender a fazer, né? Aprender a ser. Essa aí era aprender a fazer. Então, hoje ainda existem ainda muitas escolas que não permitem que os estudantes pensem, né? Eles só têm que executar. O papel da escola, aquisição de habilidades, conteúdo de ensino, cartilhas, módulos, manuais, nada impede que você trabalhe um manual na sua escola e você não é um tecnicista. Tá? Isso aí a gente tem que tomar cuidado. Eu tenho muito cuidado com essas coisas de demonizar coisas, né? Isso aí é tecnicista, né? Eu, por exemplo, trabalho com educação física, eu gosto de trabalhar, às vezes eu corro, eu peço para correr em volta da quadra, eu tudo com uma explicação devida, isso não quer dizer que eu sou tecnicista ou esportivizante, mas ali foi um método que eu utilizei para trabalhar. Então, cuidado, não caiam armadilhas demonizantes, não, tá, gente? A relação professor-aluno era uns papéis bem definidos, né? O professor é o dono do saber, o aluno ali é o depósito, onde tem que ser depositado o conhecimento ou a informação. O principal de aprendizagem, ensino como processo de condicionamento, como eu falei, né? Eu fui educado nesse método, né? Dos ditados, babebi, bobu, lalali, lolu. Isso são concepções de tecnicistas de educação e que educaram, que alfabetizaram milhões de brasileiros nos anos 60, nos anos 70, nos anos 80, e isso só vai começar a mudar a partir dos anos 90 ali, com construtivismo e socio-interacionismo e Vygotsky e tudo mais, que é da escola soviética, não podemos deixar de frisar isso, tá? Manifestações na prática escolar, início dos anos 60, mas com muita profusão a partir de 71, por que 71, Marcelo? A reforma educacional de 71, onde os militares propuseram uma concepção de educação profissionalizante, universidade para o filho das elites e ensino profissionalizante para o filho da classe trabalhadora. Isso foi um grande processo dual que ocorreu no Brasil naquela época. Pode passar? Aí a gente chega nas vertentes críticas, podemos dizer assim. Cuidado, pessoal, que às vezes eles confundem, tá? Progressivista com progressista. Tá? Progressista é uma categoria avançada, uma categoria onde o processo está no entendimento do concreto, do meio social. No caso, quando você se diz um progressista, você está se colocando numa situação de um leitor da realidade, e aí pegando um pouco da concepção freiriana de pensar e de agir. A libertadora do grandioso, saudoso professor Paulo Freire. Paulo Freire aqui, né, não precisamos falar quem foi Paulo Freire, um grande educador, patrono da educação brasileira, um bastião da educação brasileira, alfabetizou muitas pessoas lá na terra dele, com o pé no chão, e depois fez um grande trabalho no continente africano, é lido em muitas universidades no exterior, Harvard, Yale, muito, UCLA, o cara é muito estudado, né? Ele não criou um método, ele criou uma linha de trabalho e ele nunca se posicionou em relação à sua visão política explicitamente, se ele era isso, se ele era aquilo, mas o que essa concepção da liberdade é de destruir a concepção bancária de educação preconizada pelas pedagogias anteriores. Tanto a liberal, quanto a renovada, quanto a progressivista, quanto a tecnicista, eles tinham uma concepção bancária, umas mais, outras menos. E Paulo Freire, na pedagogia da autonomia, na pedagogia do oprimido, ele vai falar sobre isso, sobre a questão de libertar-se do opressor que há dentro de nós. Nós precisamos nos libertar do opressor que há dentro de nós. Alguns não conseguem, a gente acaba dando voz a esse opressor e a gente continua com práticas opressoras.
Então, essa escola, para Paulo Freire, é uma escola que questiona, uma escola que visa transformação. Os seus conteúdos são conteúdos baseados em temas geradores. Os seus métodos de ensino é o diálogo, é o processo dialógico e dialético, hegeliano, onde ele vai beber na sua fase exilática, podemos dizer assim. O Paulo Freire sai do Brasil um grande existencialista e ele volta um grande, podemos dizer assim, marxista gramsciano. Ele tem ali contato com as obras de Marx, de Lenin, de Gramsci, de Lukács, e do professor Pistrac, do Makarenko, e essa galera vai convergir para que Paulo Freire mude a sua visão existencial do ser, de uma leitura opaca da realidade, ele passa a fazer uma leitura concreta da realidade. Isso é muito importante destacar. É a problematização de situações, a compreensão do vivido, currículo oculto, como Bourdieu fala, né, a bagagem social, o capital cultural do estudante, e isso aí vai acabar ali convergindo nos anos 90, na elaboração dos PCNs, as manifestações na prática escolar, a educação popular, a educação do campo. Não existe mais educação rural, correto? A educação do campo, a educação popular, do MST. O MST, por muitos anos, trabalhou a partir dessa vertente. As escolas quilombolas, as escolas ribeirinhas, algumas escolas, nesse ponto, trabalham muito com a educação libertadora. Pode passar. A libertária, como eu falei, né? A libertária ali, ela começa a ser construída no século XVIII, século XIX, com Mikhail Bakunin, um grande anarquista russo, soviético, né? Russo, e essas ideias vão chegar aqui no Brasil pelo professor, através do professor Silvio Galo, Maurício Trantenberg, e eles vão ser os precursores da pedagogia libertária no nosso país, e isso também a partir no início do século XX, com a chegada dos imigrantes italianos, poloneses, ali dos países do leste europeu, ucranianos, sérvios, e esses povos, eles têm uma pegada política muito, muito grande. Muitos deles eram anarquistas, eram politizados, eram muito alfabetizados. Então, eles chegam num país estranho, com uma grande parcela da população analfabeta, e eles começam ali um processo de alfabetização própria, através da fábrica. A fábrica, para essas pessoas, era o local da alfabetização, do contato com a educação. Tanto é que, até os anos 30 do século XX, anos 40, muitas escolas de fábrica são construídas. Muitos projetos de escolas, fabris, com uma educação voltada para a classe trabalhadora, para a classe operária, são construídas e elas são ali gerenciadas, autogerenciadas pelos anarquistas e pelos seus filhos, e essas escolas são voltadas para essas crianças e jovens, para que eles pudessem ter um tipo de educação desvinculada da educação estatal, tá, gente? A concepção libertária, ela é uma tentativa de desvincular-se da educação estatal pública. Enquanto a educação pública, enquanto a educação republicana, advinda da Revolução Francesa, foi uma tentativa de se contrapor à educação confessional, que até então era propagada pela Igreja Católica e as protestantes, principalmente na Europa Ocidental. A educação republicana, ela emerge nessa tentativa, a escola pública ela emerge Faz a coberta aqui. Oi? A educação republicana ela vem disso, né? Ela vem confrontar a educação religiosa. E a educação libertária ela vem confrontar a religiosa e a republicana estatal. Tá? Então, o papel dessa escola é de transformação, libertário, autogestionário. Ainda existe escolas assim? Sim. A escola Florestan Fernandes, São Paulo, é uma escola libertária, autogestionária, e também ela bebe um pouco na concepção libertadora do Paulo Freire. Né? É o conteúdo de ensino colocado à disposição dos alunos, mas sem obrigatoriedade. Então, os alunos eles recebem ali o que há de mais profícuo na educação, desde os clássicos até as coisas
mais populares, aí é uma crítica que a gente faz à escola pública hoje, é muito preocupada em somente passar as questões populares e esquecendo as coisas clássicas. Não, isso é um grande equívoco que não cabe aqui eu discutir, porque não é o foco do nosso debate. Isso aí daria uma outra aula. O método de ensino, a vivência grupal, os trabalhos em grupos, relacionamento, professor-aluno, não diretividade, uma relação horizontal. Enquanto as outras era uma relação vertical, isso é importante destacar, todas as outras, com exceção da libertadora, da pedagogia liberal, todas elas eram uma relação vertical. As progressistas, todas elas são relações horizontais, tá? Gravem isso, tá bom, gente? Vertical, de cima para baixo, horizontal, lateralmente, né? Não havia separações. Pressuposto de aprendizagem informal, ali no dia a dia, todos se educavam, a educação era mútua. Paulo Freire falou muito isso, né? Educação mútua. Ninguém educa ninguém, os homens se educam mutuamente. Manifestações na pré-escolar, projeto autogestionário, né? Tem uns projetos também meio que por temas geradores. A libertária abrange outras tendências, perspectivas, teorias anti-autoritárias. Aí, como eu falei, anarquista, psicanalista, sociólogo, dos professores progressistas. Então, ela é uma vertente anticapitalista, tá? Principalmente isso. Ok? Pode passar. E eu vou passar isso aí, pessoal. Ah, tá, desculpa. Vou encerrar, porque depois eu vou falar um pouco mais na frente o que eu fiz. E aí a última linha da progressista é a crítica social dos conteúdos elaborada com muito sucesso pelo professor José Carlos Libânio, como eu falei, que advém da pedagogia histórico-crítica. Aconselho vocês a lerem a pedagogia histórico-crítica e se apropriarem. Eu gosto muito de falar com meus colegas pedagogos, eu pergunto muito para meus colegas pedagogos, qual é a linha pedagógica que você segue? A maioria não segue nenhuma. E alguns falam, eu sigo a pedagogia histórico-crítica. Pô, interessante, que é uma linha pedagógica extremamente crítica que advém do materialismo histórico-dialético. Então, essa aí, dessas três, não existe uma pior nem uma melhor, mas a crítica social dos conteúdos, ela é muito contundente na crítica à conjuntura social, política, cultural, abarcada pelo capitalismo. Então, o papel da escola é a difusão de conteúdos, estes não abstratos, soltos, mas vivos, concretos, indissociáveis da realidade social. Então, o contexto social ele é muito dialogado, ele é muito dialeticamente discutido nessa vertente. Os conteúdos de ensino são culturais, universais, produzidos ao longo da história da humanidade. Então, são os conteúdos produzidos e sistematizados ao longo da história da humanidade. Tá? Não há discrepância. Então, por isso que aí entra os clássicos, entra os populares, não há diferença entre os conteúdos. O método de ensino favorecer a correspondência dos conteúdos com os interesses dos alunos. Não é ensinar o que os caras querem aprender, mas manter um diálogo com a realidade daquele estudante. Se ele é do campo, manter um diálogo com os conteúdos do campo. Quilombola, enfim, considerar o contexto que permeia a escola como um grande propulsor de conteúdos para serem discutidos em sala de aula. Tá? Pressuposto de aprendizagem, ampliação da experiência discente, prontidão e motivação discente. Então, é elevar o nível do estudante ao máximo possível. É explorar isso de uma forma muito contundente, tá? Não de uma forma rasa. E as manifestações na prática escolar, pedagogia dos conteúdos, pedagogia da alternância. Para quem não sabe, pedagogia da alternância é quem trabalha no campo, o jovem, ele tem ali a aula durante a entre-safra, quando chega na época da safra, de trabalhar com os pais, a escola ela suspende as aulas e aqueles jovens, eles vão ali, de certa forma, ajudar os pais, porque é uma forma da subsistência daquela família. Tá? Então, a pedagogia da alternância, ela vai nessa linha da crítica social dos conteúdos. Pode passar. Aí, pessoal, essa aí é um material, um plus que eu estou dando, que eu estou oferecendo, que eu estou oferecendo a vocês à luz do livro do Denis Sabiano, Escola e Democracia.
um livret bem pequenininho, né? Acho que não chega a 20 centímetros, é um livret, como a gente fala, livret de bolso, né? E aí eu sugiro que vocês, se vocês quiserem, né, há resumos dele na internet, e eu trago aí as ideias centrais. Então, é mais ou menos o que eu falei anteriormente, baseado no livro do Lucchesi, Filosofia da Educação. Esse vocês vão receber, é como se fosse aí uma síntese do que eu estou falando, que eu falei anteriormente. Pode passar. Alô? Isso. Aí o Saviani, ele traz a questão das teorias curriculares, né? Ou escolas pedagógicas, ou tendências pedagógicas. Aí ele fala sobre a teoria dos temas de ensino enquanto violência simbólica, né? Que é a escola reprodutivista, né? Coisa que o Lucchesi não fala. Então, eu trouxe aí para vocês darem uma lida. A escola enquanto elemento reprodutor do sistema capitalista. Tá? E isso é meio que uma. Isso, o próprio Bourdieu e o Passeron, eles depois reformularam essa teoria. Na época, eles achavam que a escola era um fiel reprodutor do sistema capitalista, e depois eles mudaram isso. Mas é importante a gente se apropriar desse conhecimento aí. Pode passar? Aí, teoria da escola enquanto aparelho ideológico do Estado, né? É uma outra concepção parecida com a anterior, que afirma que a escola é um grande elemento de reprodução do sistema capitalista. Tá? A escola, a igreja, os partidos políticos são grandes elementos de construção, de manutenção do status quo. Sugiro que vocês leiam depois com calma. Acredito que eles não devam ir por esse caminho, eles devem seguir mais o caminho do Lucchesi ali, relação professor-aluno, conteúdos, aquele estratagema que eu trouxe, que eu apresentei anteriormente, que é o que eles mais devem cobrar. Tá? Pode passar. Aí eu só botei só para enriquecer mais o trabalho, a leitura de vocês. Pode passar. Aí a história, a escola, a teoria da escola dualista, é uma escola dividida entre a escola da burguesia e a escola do proletariado, também trouxe mais para fins de curiosidade epistemológica, mas vale a pena dar uma lida, tá? Pode passar. Beleza, aí eu trago aí, finalizo essa parte com a pedagogia histórico-crítica, como eu falei, como podemos dizer assim, é o germe da pedagogia crítico-social dos conteúdos, tá? E o Saviani, muito de forma brilhante, qual é a ideia central dele? Recuperar o papel da escola como instrumento de acesso ao saber elaborado. Então, pessoal, essa banca, a FGV, ela se debruça muito sobre essas questões da escola enquanto local de produção do conhecimento, enquanto local de produção do saber elaborado. Cuidado, é uma banca que ela tem uma pegada muito voltada ali para a linha de esquerda, progressista, tá? Ela não é uma banca conservadora. A COSEAC, a FGV, são bancas com uma pegada mais para frente, mais como a escola, como um espaço de convivência, o professor, o estudante com elementos de relação dialética. Então, cuidado, atenção, é muito importante que vocês conheçam a banca. Tá? A escola diz respeito ao conhecimento elaborado, olha só, conhecimento elaborado, ao saber sistematizado, à cultura erudita e à cultura popular, né? Não ao saber fragmentado, a cultura erudita e não a cultura popular. Podendo acrescentar a escola tem a ver com o conhecimento científico e não com o conhecimento cotidiano, com saber metódico, não com saber do senso comum. Então, saber metódico e não saber do senso comum. E aí é um pouco do que ele já elaborou em outras obras, né? Do saber científico, do senso comum ao senso científico. Então, essa escola, nessa pedagogia, essa escola, de acordo com a crítica social dos conteúdos, que eles adoram cobrar, é uma escola de vanguarda, uma escola voltada para a elaboração e sistematização e oferta de uma educação para todos e todas, tá? De forma equânime. Pode passar. Então, finalizando,
nessa teoria, qual teoria? Na pedagogia histórico-crítica, que é a mãe, podemos dizer assim, da crítica social dos conteúdos, e que abarca praticamente toda a pedagogia progressista, essa teoria ou método tem como ponto de referência a prática social. Por isso que a LDB está lá. Qual é a função da educação? Vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Por que prática social? Porque a LDB de 96 ela foi quase que toda construída, quase que toda redigida pelo Demerval Saviani. Tá? Depois entra o substitutivo Darcy Ribeiro, que muda quase toda ela, mas o esboço da LDB de 96, ela teve grande participação do Demerval Saviani, que é um cara que muita coisa que ele escreve cai em concurso. Tá? Pode passar. E aí a gente entra. Alguma pergunta, gente? Alguém quer fazer alguma pergunta dessa primeira parte? Posso avançar, então? Pode sim. Show. Então, aí a gente tem aí quatro podemos dizer assim, 4 ações que caem muito em concurso, que é o planejamento escolar, a avaliação escolar, o currículo escolar e a relação professor-aluno ou a relação professor-estudante. Pode passar. Libânio, quem é referência em planejamento? O Libânio com o Lucchesi são dois caras, são dois pesquisadores, são dois estudiosos, tem até o livro do Libânio, né, didática, que o cara esmiuça ali o contexto escolar, tá? O que vocês precisam ter lucidez para entender acerca do planejamento? Que ele se subdivide em plano da escola, que é o PPP, o Projeto Político Pedagógico, é o plano da escola. Toda escola séria, toda escola comprometida com a transformação da sociedade, não somente ela deve ter o PPP. Se a escola não tem o PPP, ela está ancorada na manutenção do status quo, tá? Outro plano que faz parte do planejamento é o plano de ensino, é aquilo que a gente faz ali anualmente, correto? Descrevendo nossas ações bimestre por bimestre ou trimestre por trimestre, ok? Com as unidades didáticas e tudo mais. Ah, Marcelo, isso é burocracia? Não, isso não é burocracia, isso é a sistematização do processo educativo, é a sistematização da praxe pedagógica ou da praxe docente. E o plano de aulas é aquele instrumento que a gente faz ali diariamente ou semanalmente em relação às nossas atividades docentes, tá? O planejamento é um processo racional, não quer dizer que ele é positivado, ele precisa ter uma lógica racional. Ninguém ensina qualquer coisa a qualquer pessoa, a gente trabalha nosso conteúdo a partir de um cabedal histórico, social, que está dentro da sociedade, né? Produzida pelos homens ao longo da história da humanidade. Ele tem que ser organizado e ele tem que ser coordenado pelo docente, pela ação docente, tá? E esses elementos devem ser articulados a partir da problemática do contexto social. E o que serve o planejamento escolar? Qual é o objetivo que a gente tem quando a gente planeja a nossa praxe professoral no início de um ano letivo? Explicar os princípios, diretrizes e procedimentos do nosso trabalho, como que a gente vai trabalhar, e expressar os vínculos entre o filosófico, político, pedagógico e profissional e as ações efetivas que o professor irá realizar na sala de aula. Ó, são nossas ações, tá? A gente não pode deixar no vácuo o que a gente vai fazer. Precisamos mostrar para a sociedade, para o nosso estudante, para a nossa escola, o que nós vamos ensinar, como, por quê, quando e para quem. Tá? Assegurar a unidade e a coerência do trabalho docente, isso é muito importante, tá na LDB lá, zelar pela aprendizagem do estudante e facilitar a preparação das aulas. Tá? Normalmente, uma pedagoga, uma coordenadora, uma orientadora, ela pede, professor, eu preciso do seu plano de trabalho ou seu plano de ensino anual. E aí começa o ano letivo, aí normalmente as escolas dão ali 45 dias para você entregar o seu plano de ensino. E isso é muito legal, eu acabei de entregar o meu agora na minha escola.
e eu dou aula, eu ministro aula em 3 segmentos, né, em 3 turmas, eu tive que entregar lá um plano de ensino para cada turma. Obviamente, as turmas são do mesmo período, eu trabalho no mesmo plano de ensino, mas são diferentes, eu trabalho outro plano de ensino, ok? Pode passar, tá? Esse planejamento, esses planos, eles precisam ter uma ordem sequencial, eles precisam ser objetivos e ter uma objetividade geral e específica, eles precisam ser coerentes. Coerente com o quê? Com conteúdo, com contexto escolar, com contexto social, tá? Com contexto de infraestrutura. Você não vai querer trabalhar beach tênis, um exemplo, você não vai querer trabalhar beach tênis se você não tem uma quadra de areia na sua escola. Você não vai querer trabalhar, você pode até trabalhar ali teoricamente, mas na prática você vai ficar caducando. Tá? Você eu quero trabalhar análise, reações químicas. Como? Se você não tem um laboratório. Você pode trabalhar à luz da teorização, né? Ali o aspecto teórico, mas a metodologia vai ficar claudicante, correto? E eles precisam ser flexíveis. Você vai lá, você prepara uma aula, não consegue dar aquela aula toda ou de forma qualitativa, e você vai acabar repetindo ou você acaba adaptando. E a vertente tradicional, não, você tem que dar ali aquele conteúdo ali certinho, seguir o livro didático, seguir a apostila, e você não tem nem o direito de usar outro material. Tá? Como eu falei, o planejamento ele se divide em plano da escola, PPP, o plano de ensino e o plano da aula. O plano da escola, ou PPP, cuidado que eles podem causar fazer esse trocadilho, tá, gente? O PPP é o plano da escola? Sim, tá? Expressa as orientações gerais que sintetizam, de um lado, as ligações da escola com o sistema escolar e com a sociedade. Então, o PPP, ele é um instrumento didático-pedagógico, teleológico, epistemológico, podemos dizer assim, que faz a aproximação da escola com a sua comunidade escolar, obviamente, e faz uma aproximação com a sociedade. Tá? A escola não pode viver ilhada. É o plano de ensino ou plano de unidade, uma armadilha que acontece, tá, gente? Às vezes eles chamam, eles conclamam lá, faz como se fosse um chamamento, plano de unidade, é o plano de ensino, tá? Eu gosto muito de utilizar plano de ensino, alguns gostam de utilizar plano de trabalho ou plano de ação, aí é de acordo com cada unidade, mas normalmente os nomes são esses: plano de ensino, plano de trabalho, plano de ação. Tá? É a previsão de dos objetivos e tarefas do trabalho docente para o ano ou semestre. Você pode, por exemplo, eu trabalho na licenciatura em História, dou aula na licenciatura em História, e numa disciplina chamada Trabalho e Educação. Então, eu tenho que traçar ali o meu trabalho para um semestre. Plano de trabalho, plano de ensino. O plano de aula é a previsão do desenvolvimento do conteúdo para uma aula ou um conjunto de aulas. Então, você pode, como eu falei, você pode fazer um plano de aula para uma aula ou para aquele mês. Eu conheço pessoas que trabalham com o primeiro segmento, que elas fazem plano de aula para o mês inteiro. Então, evitam trabalho ali, ou retrabalho, elas fazem numa paulada só vários planos de aula para o mês inteiro. Tá? Pode passar. E aí, referência, como eu falei, no campo da avaliação física, no campo da avaliação escolar, o Cipriano Lucchesi, tem esses 2 links aí que são de materiais dele, em PDF, e ele é referência, como disse, no campo da avaliação e do planejamento escolar, tá? No caso, gente, no planejamento, a FGV, ela gosta muito de recorrer ao Libânio, mas não subestima o Lucchesi, não, que o Lucchesi também tem aí um construto teórico muito legal na parte de avaliação, e a banca também, às vezes, recorre ao Lucchesi, tá? O Lucchesi, eu gosto também da Jussara Hoffmann, que eu falei, mas ela está pouco sendo utilizada em concurso. Avaliação, instrumentos, olha só que legal, pessoal, isso aí cai bastante, meu Deus do céu. Instrumento subsidiário. O que é avaliação? Ela nos dá subsídio. Então, você pode fazer a avaliação para poder ali subsidiar a sua praxe,
como que você está indo, você pode proporcionar ao estudante uma autoavaliação para que ele reflita no seu desempenho, e você pode promover uma avaliação para que o estudante avalie o seu trabalho. Isso aí é só educador, só professor casca-grossa faz isso. Solicita que a turma avalie o trabalho dele. E aí ele prepara ali um formulário, hoje no Google Forms, né? E ele, muito eticamente, ele manda as questões para os alunos avaliarem o trabalho dele, e ele, eticamente, ele não pede para que eles se identifiquem. Isso deixa o estudante mais à vontade. E aí o estudante desce o sarrafo sem se identificar, ou ele faz questão de se identificar e elogia, aí é de acordo com cada um. E aí nós não podemos levar isso para o lado pessoal, porque isso enriquece a nossa praxis, tá? A avaliação de instrumento subsidiário, projeto de ação. A avaliação poderia ser compreendida como uma crítica do percurso de uma ação, seja ela curta, seja ela prolongada. Então, a avaliação é isso, pessoal. A avaliação, ela é uma reflexão do trabalho docente. Ela não tem um fim em si mesma, ela não termina ali. Avaliou, acabou. Não, tá? Cuidado. O planejamento, ele dimensiona o que se vai construir. O Luquezzi, ele traz isso, ele dialoga com essas duas categorias, planejamento e avaliação. Então, enquanto o planejamento ele dimensiona o que se vai construir, a avaliação ela subsidia essa construção. Cara, então, se você, colega que está ouvindo aí, Marcelo, aí, sábado, 12h07, nesse tempo chuvoso, você poderia estar dormindo ou fazendo qualquer outra coisa, está investindo o seu tempo e os seus recursos para participar desse curso, se preparar para um concurso dificílimo, você precisa entender, se você não planejar o seu tempo de estudo, de trabalho, e se você não avaliar essa ação, você vai fracassar. Por isso que em todo tempo, a gente precisa planejar e avaliar. Pô, eu errei, eu dei essa aula errada aqui, eu falei errado. Isso, só as pessoas top, elas têm um alto nível de autocrítica. Só as pessoas muito conscientes, casca grossa, braba mesmo. Pô, eu errei, eu acho que eu fiz errado. Então, esse ato de autocriticar-se é muito importante para o nosso crescimento. E isso, o professor, não lembro agora o nome dele agora, eu esqueci o nome dele, Sérgio Cortella, ele elabora esse conceito, né? A humildade intelectual. Nós precisamos ter humildade intelectual para o tempo todo estarmos ali nos avaliando, e as pessoas também nos avaliarem, chegar para uma pessoa, pô, o que você achou dessa aula? O feedback ali, no campo da neurociência, chama de biofeedback, né? Aí ele faz ali o link, ele casa. Planejamento e avaliação, enquanto planejamento é o ato pelo qual decidimos o que construir, um caminho, a construir um caminho a seguir, a avaliação é o ato crítico, olha só. O que eu falei, ó? A avaliação é o ato crítico, por isso que eu não gosto muito desse conceito de prova. O que é prova? É provar alguém de alguma coisa ou de algo, né? Ou vou fazer a prova aqui, tranquilo, né? Mas aí cada um usa o seu conceito, mas eu gosto muito de avaliar. Avaliar é o ato crítico que nos subsidia na verificação de como estamos construindo o nosso projeto, construindo o nosso trabalho, construindo o nosso dia a dia. O tempo todo nós temos que estar nos avaliando e permitindo que as pessoas nos avaliem, no caso, os nossos estudantes. Pode passar? Aí entramos no currículo, não tem como falar de currículo sem evocar o nosso querido, saudoso, né? Professor saudoso, não sei se ele já morreu, não, acho que está vivo ainda. Depois o Carlos me ajuda aí, acho que ele está vivo ainda. Professor Miguel Arroio, que é referência na elaboração e na discussão de currículo no Brasil. Ele é um fera, um cara fera. E tem esse livro dele, Currículo Escolar, Currículo, Território em Disputa. O currículo escolar é um território em disputa. Algumas ideias hegemônicas, algumas ideias contra-hegemônicas, mas fiquem sempre assim atentos ao currículo como um itinerário escolar. O currículo ele é vida. O currículo ele não é algo opaco, algo pragmático. O currículo ele é flexível. O currículo ele é longínquo. O currículo ele é a alma da escola. O currículo ele é o que a escola deveria se apropriar para ser escola e dialogar com a sociedade, transformar-se e também transformar a sociedade. E, então, é dever dos docentes abrir os currículos para que enriquecê-los com novos conhecimentos e garantir o seu próprio direito dos alunos à rica, atualizada e diversa produção de conhecimento de leitura de significado. Amém. Poderia acabar aqui, ir embora para casa
e fazer qualquer outra coisa que eu já estaria dando a definição de currículo. O currículo atual, o currículo é abrir-se aos novos conhecimentos, às novas realidades e dialogar com elas. Nós não devemos nos subalternizar a essa realidade. Agora eu só vou trabalhar educação digital. Tudo agora é podcast. Então, isso é uma forma de você atrelar ao seu currículo uma concepção de educação de forma acrítica e se obstaculizar, se distanciar do que já foi construído ao longo da história da humanidade. Por exemplo, você pode muito bem fazer uma visita técnica a uma usina hidrelétrica e ali falar em loco sobre energia. Isso é uma concepção interessante de trabalho. E você também pode falar sobre isso na sua sala de aula, num vídeo, através de uma lousa, mostrar ali por desenhos. E isso vai fazer com que você seja um professor bom, razoável, porque você está apresentando diversas formas de trabalho que vai desde a visita técnica até a forma tradicional de ensinar, tá? Um currículo onde apenas o necessário está previsto, sistematizado, inquestionável, a ser ensinado e aprendido como um ritual, percurso, passagem integrado para uma economia-nação forte, será um currículo de docência sem liberdade. O que ele quer dizer aí? Ele quer dizer o currículo engessado. O currículo que você chega numa escola e você pede a ementa da disciplina ou do componente curricular e aquele currículo está lá, aquela matriz curricular está lá já do século XX. E aí você tem que trabalhar aquilo ali o tempo todo, porque todo mundo trabalha. Não, pera lá, vamos aqui recontextualizar esse trabalho. E aí você abre e se abre para o novo. Ser docente educador não é ser fiel a rituais pré-estabelecidos. Olha, reiterando aqui o que eu estou falando anteriormente, você não precisa ser pragmático o tempo todo. Você não precisa estar atrelado a um currículo engessado, um currículo estereotipado e confuso. Você precisa fazer uma abertura dialética e dialógica para que esse currículo se adeque à realidade do estudante, à realidade da escola dele e à realidade na qual você está inserido. Isso é um currículo vivo, um currículo que mantém uma relação horizontal com o estudante, não uma relação vertical. Você precisa aprender isso porque está no currículo. Isso é uma visão arcaica e vocês precisam estar atentos a essa questão. Pode passar. Aí, fechando com a relação professor-estudante, levando em consideração que eles podem cobrar muito essa relação professor-estudante, professor-aluno, baseado, como eu falei lá no início, nas escolas pedagógicas, nas tendências pedagógicas, tá? Então, quando vocês forem ler as escolas pedagógicas, ou tendências pedagógicas, ou teorias curriculares, como alguns chamam, mas normalmente eles gostam de chamar como tendência pedagógica, fiquem atentos à relação professor-estudante. A interação, ela deve ser estabelecida entre o ensino e a aprendizagem, e ela deve se caracterizar pela seleção, preparação, organização, sistematização didática dos conteúdos para facilitar o aprendizado do estudante. Então, deve ter uma sistematização, né, gente? Essa relação professor-estudante, ela tem que ser sistematizada. Ela não pode ser solta. Você não pode chegar, eu vou dar isso hoje, eu vou falar isso hoje eu vou falar com a minha turma desse jeito. Não, tem que ter todo um processo sistematizado para que você tenha sucesso na escola, como docente. Então, a banca pode cobrar essa questão. Como que se dá essa relação? Aí ela pode cobrar como se dá essa relação, em que vertente pedagógica, em que tendência. Como se dá a relação como se dá a relação professor-estudante na vertente tecnicista. Então, é importante que vocês saibam isso, tá? Aí a questão da prática pedagógica ser dinâmica, ser própria, permitindo o exercício do pensamento reflexivo. Então, a relação professor-estudante, ela precisa ser pontuada, ela precisa ser alicerçada numa proposta reflexiva, tá? Emancipatória, transformadora, isso numa visão progressista. Se não for progressista, ela vai sempre beirar ali a tradicionalidade, o pragmatismo, a ortodoxia. O aprender se torna mais interessante quando o aluno se sente parte e contemplado pelas atitudes e métodos de motivação em sala de aula. Óbvio, pessoal. Um estudante motivado, lembrando que a motivação ela é intrínseca. A motivação ela vem do ser humano. Ninguém motiva ninguém, tá, gente? Isso é um grande erro aí dos coaches.
Tem muito coach aí hoje aí, né, ganhando dinheiro fácil, fácil. Eu vou motivar você. Ninguém motiva ninguém. Você estimula a pessoa e a partir daquele estímulo, que pode ser verbal, pode ser sinestésico, pode ser visual, a partir daqueles estímulos a gente acaba ali nos motivando. Então, a motivação ela é intrínseca. E o estudante ele precisa ser o tempo todo estimulado para que ele esteja sempre motivado, esteja sempre num estado bom de prontidão para o aprendizado, para o processo do aprender e aprender. Aí fecho o processo de ensino-aprendizagem, ao que tange a figura do professor e a sua relação com o estudante, não deve ter como cerne somente o conhecimento resultante. Então, essa relação professor-estudante, ela não pode se basear somente no ensinar. Não, olha só, pessoal, eu sou o professor, a professora, você é o estudante, a nossa relação aqui é profissional e é vertical, e eu ensino e você aprende, eu escrevo, você copia, e o importante é o conteúdo, vamos seguir aqui o conteúdo, e às vezes o estudante traz uma questão interessante do seu cotidiano e você não se abre ali para discussão, porque a sua relação com o estudante, a sua relação com a turma, ela é engessada, ela é uma relação verticalizada. Isso é um grande problema que pode acontecer em qualquer escola, tá, gente? Pode passar. E aí a gente encerra com a questão da conscientização, aí pegando um pouco da linha freiriana, que é importante que o professor tenha essa conscientização de facilitar a aprendizagem. Toda vez que você desenvolve um processo facilitador, mediador, você potencializa a relação professor-estudante. E eles podem cobrar um pouco disso. O professor como mediador, o professor como facilitador, que convergem para a melhoria qualitativa da relação dele com a sua turma, dele com o estudante. Isso deve ser baseado numa relação de empatia, de sentimentos, com uma empatia com a concretude de vida do estudante. E isso facilita muito a relação professor-estudante e potencializa o processo de ensino-aprendizagem, porque uma relação professor-estudante profícua, saudável, valorosa, ela é um grande instrumento de fortalecimento dos laços solidários que margeiam o processo de ensino-aprendizagem, tá?